Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma capacitação da Semana da Informação Científica. É um prazer ter todos vocês conosco e tenho certeza que vocês irão sair dessa capacitação com um conhecimento melhor sobre bases de dados, sobre estratégias de pesquisa, conhecer as ferramentas contidas dentro desse portal. Nós estamos muito felizes e sejam muito bem-vindos. O meu nome é Lívia. Hoje nós veremos o portal de periódicos EBSCOhost, mas antes eu vou dar aqui algumas informações para vocês. No final da capacitação, nós vamos disponibilizar um link, que é o formulário de participação. E é muito importante que todos vocês preencham esse formulário com o nome de vocês, com o e-mail e tenham cuidado, tenham atenção no momento desse preenchimento, tá? Porque vocês vão receber uma declaração de participação que vale como atividade complementar e vocês receberão também esta apresentação com as dicas, com os links. O prazo de recebimento é em até 5 dias úteis após a finalização do evento. Nosso evento iniciou na segunda-feira e vai ser finalizado na sexta-feira, dia 17, amanhã, ok? Então, serão 5 dias úteis após a finalização do evento. Eu vou falar um pouco aqui sobre a EBSCO, contextualizá-los sobre esse portal e apresentar o Gustavo Lima, que é a pessoa que vai ministrar essa capacitação para vocês. Então, a EBSCO é um portal de periódicos com conteúdo multidisciplinar e possibilita uma pesquisa rápida, visualização e download de artigos de periódicos científicos e acadêmicos. Então, é um conteúdo multidisciplinar, logo vai servir para todas as áreas, né, independente da sua profissão, ok? Apresentando o Gustavo Lima, ele é pós-graduado em docência do ensino superior e metodologias ativas de aprendizagem, pós-graduando em gestão de pessoas, liderança e coaching, pós-graduando em coordenação pedagógica, graduando em marketing digital pela Unifor, filósofo e bacharel em psicologia. Atualmente trabalha no setor da gestão de informação digital da Universidade de Fortaleza, onde é o responsável técnico, junto ao bibliotecário do setor, por analisar contratos, precificação e usabilidade de todas as bases digitais, adquiridas pela Biblioteca Central da Unifor. E atua também como pesquisador, consultor e instrutor no setor de pesquisas e treinamentos. Gustavo, seja muito bem-vindo. De antemão, gostaria já de agradecer a sua presença e é com você. Obrigado, Lívia. Obrigado pela apresentação. Obrigado, quero agradecer de antemão a todos que estão presentes nessa noite. E quero deixar aqui vocês à vontade nessa capacitação para fazer questões, algumas perguntas pertinentes ao assunto em que a gente vai abordar. E quero perguntar para vocês se meu áudio está bom, se vocês estão conseguindo escutar bem. Tá tudo ok? Está ótimo. Perfeito. Gente, essa nossa capacitação, o que eu quero trazer para vocês eu trabalho com metodologias, eu trabalho com didática, e eu quero que essa nossa capacitação, tudo que eu vou abordar, seja de algo mais dinâmico. Então, eu queria logo de cara perguntar quem são as pessoas que estão aqui. Eu sei que a nossa capacitação, ela atende tanto o público interno da Unifor, quanto o público externo. Eu queria conhecer vocês, eu queria conhecer as pessoas que estão aqui, para que nós possamos dar continuidade a essa capacitação e que ela tenha como objetivo algo próprio para cada um de vocês. Porque não adianta só eu expor um conteúdo se não fizer sentido para cada um, né? E vocês podem ligar o áudio, eu quero escutar vocês, eu quero ver comentários aqui na nossa interação.
Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês todos são alunos da Unifor? Ou tem público externo aqui? Da Unifor. Aluno da Unifor. Qual é o teu curso, Marcos? Engenharia da computação. Pronto. Temos outros cursos aqui da Unifor? Pronto. A Patrícia, aluna da Unifor, curso de administração. Davi, engenharia civil. Temos curso de marketing digital aqui também. Temos alguns cursos, temos psicologia, alunos da psicologia, e um público bem diversificado, né? Para a gente começar a falar de pesquisa, para a gente começar também a falar da base da EBSCOhost, eu queria começar a contextualizar tudo isso. Jéssica, aluna de mestrado em Ciência de Engenharia e Materiais. Beleza, Jéssica, perfeito. Ótimo, porque eu acredito que você já esteja voltado mais para o lado da pesquisa científica também, né? Aluno de mestrado, sempre como todos os outros, mas requer um nível de pesquisa mais elaborada, né? Vamos lá. Eu queria contextualizar essa nossa capacitação. Eu acredito que a maioria dos alunos, ao chegar na universidade, o estudante, ao chegar na universidade, ele começa a receber a solicitação dos professores, né, de como realizar uma pesquisa, e muitas vezes a gente passa por algumas dificuldades em elaborar uma pesquisa científica, uma pesquisa acadêmica, por talvez não entender o tema, por estar muito maduro ainda no lado de pesquisador, não saber onde pesquisar, quais são as fontes. E eu queria lançar aqui para vocês uma simples questão. Eu vou apresentar o meu PowerPoint e eu queria que vocês interagissem com um questionário que eu vou lançar aqui para vocês. Eu vou colocar no chat o link, tá? Quem não conhece é o Mentimeter. E eu vou colocar aqui para vocês um código para que vocês acessem a esse site. Está aqui no chat, tá? Para quem não conseguir no chat, eu vou apresentar aqui a minha janela. E vocês vão ver um QR Code na tela, tá? Só interromper aqui um minutinho. Pronto. Vocês conseguem ver um QR Code? Todo mundo consegue? Pronto. Vocês tanto podem acessar ao QR Code, quanto ao link que eu disponibilizei na tela do computador de vocês, tá? Eu vou deixar um minutinho para que vocês acessem a primeira pergunta que eu fiz. E a primeira pergunta é a seguinte: quais as principais dificuldades ao elaborar uma pesquisa ou até mesmo uma pesquisa científica? Eu entendo que a pesquisa ela contribui como um ato dinâmico de questionamento, da indagação, e até o aprofundamento e desnivelamento, né, de determinados objetos, seja o seu objeto de pesquisa, o que ele significa para você, até mesmo da sua temática, ou como uma pesquisa exploratória, né? E pesquisar significa realizar o empreendimento, descobrir algo, né? Para conhecer algo, a gente precisa dar uma significação para aquilo, dar um significado. Até mesmo tirar dúvidas de um problema, que é a nossa problemática. Eu queria saber de vocês quais as principais dificuldades que vocês encontram em fazer pesquisa, em trabalhar com pesquisa científica. Encontrar artigos, eu estou vendo aqui... Vocês conseguem ver minha tela agora? Não. Vou apresentar agora as respostas para que vocês consigam ver o que os nossos colegas estão compartilhando. Olha só. Quais as principais dificuldades ao elaborar uma pesquisa ou uma pesquisa científica? Eu tenho aqui só 2 participantes, mas eu quero mais. Vocês podem colocar mais respostas aqui para mim. Encontrar artigos científicos, embasamento. Tem alguma outra dúvida?
Alguma dificuldade? Muitas informações? Realmente, se a gente não conseguir direcionar essa pesquisa, a gente acaba tendo uma imensidão de informações e essas informações acabam atrapalhando muito na hora de fazer a produção. Eu acredito que referências de qualidade, que mais? Pronto. Dessas palavras aqui, eu já consigo extrair algumas informações. A primeira é 2 pontos a serem analisados dentro de uma pesquisa acadêmica, dentro de uma pesquisa científica. A importância das metodologias a serem aplicadas, né? Qual tipo de metodologia? Se eu estou iniciando a minha pesquisa acadêmica, eu preciso entender qual a metodologia que eu vou aplicar a essa pesquisa. E também, eu acredito que a aprendizagem, quanto à forma de percorrer as fases dessa pesquisa. Se ela é uma pesquisa simples, se ela é uma pesquisa de operacional, se ela vai trabalhar com algumas técnicas de investigação, né? E como também técnicas de pesquisa, que é o que a gente vai aprender nesse momento, ok? Uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês é: quais fontes de pesquisa vocês costumam utilizar? Se são livros, se são bases de dados ou portais, revistas, no caso de revistas e periódicos, se vocês costumam utilizar o Google comercial ou o Google acadêmico, ou nenhuma dessas opções, né? O que é que vocês costumam utilizar como fonte de pesquisa? Respondam aí a segunda perguntinha. Muito bem, eu vi que uma pessoa colocou aqui Google comercial, acadêmico. Bases de dados ou portais. Google comercial ou acadêmico. Portal. Olha, tem um empate aqui. Comercial ou acadêmico. Mais alguém? Para a gente ver se vai empatar ou vai desempatar. Pronto, comercial. Nossa, muita gente utiliza o Google comercial ou acadêmico, né? Dentre os participantes que participaram dessa pesquisa. E é exatamente por ele onde eu vou começar a mostrar para vocês algumas técnicas de pesquisa. Por quê? Eu vou começar por ele pela seguinte questão. Eu entendo, pessoal, que quando a gente se torna pesquisador, principalmente quando a gente está iniciando uma pesquisa, é importante que tenhamos a preocupação de aplicar algumas metodologias dessa pesquisa. E, por muitas vezes, a gente esquece de aplicar ou entender qual tipo de metodologia que vai ser aplicada a uma pesquisa e se preocupa muito mais aos resultados. Por exemplo, se eu não entendo uma temática ou se eu não entendo o assunto que eu vou pesquisar, eu posso fazer uma busca exploratória, por exemplo. E o Google Acadêmico, diferente lá das bases de dados ou dos portais, ele também vai funcionar perfeitamente. É algo bom, porém a gente precisa ter um grau de seletividade, né, nos documentos que a gente vai extrair dele, porque nem todos os artigos que estão lá são artigos com qualificações boas ou que passam por algumas revisões. Então, aí vocês vão ter que aprender e entender um pouco de qualificação, do Qualis, até analisar um pouco as revistas, as métricas que são aplicadas àquele artigo. É super importante que a gente entenda também isso. Outra coisa importante é análise das palavras-chave, dos termos que eu vou utilizar para minha pesquisa. Se eu estou pesquisando, eu vou utilizar um termo simples, comum, não como pesquisa acadêmica, mas como pesquisa mesmo. Eu costumo pesquisar no aplicativo do iFood, por exemplo, eu quero comer pizza,
mas eu vou pesquisar em um local que não vende pizza. Então, se eu boto lá temaki em um estabelecimento que não tem pizza, ou que não tem aquele produto, eu acabo zerando a minha busca. Da mesma forma que as palavras-chave, os termos a serem utilizados. Ciência, ela requer que a gente entenda também as terminologias das palavras, os termos a serem utilizados, as conexões que essas palavras vão ter durante a minha pesquisa, né? Qual vai ser o melhor emprego de um termo dentro de uma base de dados, ou dentro de um portal, ou até mesmo o Google Acadêmico. Eu vou parar essa apresentação e vou começar a apresentar aqui para vocês o Google Escolar, que é o nosso Google Acadêmico, tá? A gente começar a ver algumas coisinhas aqui. A partir de agora, eu não consigo mais ver o chat. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, o Alan ele está acompanhando essa capacitação, como também vocês podem ligar o microfone e falar comigo, tá? Eu adoro escutar as dúvidas de vocês podem me interromper a qualquer momento, não tem nenhum problema. Até porque eu gosto de trabalhar com essa interatividade, certo? Vocês conseguem ver minha tela? Eu acho que parou aqui a compartilhamento, só um minuto. Bem, primeira coisa que eu vi ali, que muitos de vocês utilizam o Google Acadêmico e o Google Comercial. Esse aqui é o Google Comercial. Para a ciência, para quem está começando a fazer pesquisa científica, elaborar trabalhos científicos, não é tão interessante que a gente faça uma pesquisa pelo Google Comercial. Por quê? Porque por muitas vezes a gente vai encontrar uma quantidade de assuntos que não são relevantes à pesquisa. E talvez a gente encontre assuntos que não tenham fundamentação teórica ou não tenha uma fundamentação científica para aquilo, um embasamento científico, né? Ou não seja um embasamento validado, certo? Por quê? Porque aqui no Google Comercial eu posso colocar tudo. Eu tenho blogs, eu tenho revistas que não são revistas científicas, eu tenho artigos que talvez não tenham nem sido publicados, ou algo do tipo que não seja voltado para o mundo acadêmico, tá? Por onde que eu começo a pesquisar? Por exemplo, fazer uma pesquisa exploratória. Eu vou no Google Escolar ou no Google Acadêmico. O Google Escolar é como é referenciado internacionalmente, tá? O Google Acadêmico, ele funciona muito bem para fazer pesquisas exploratórias, onde eu quero entender quais são as palavras-chave que eu posso utilizar, quais são os termos a serem empregados dentro de uma pesquisa. Eu posso muito bem, como pesquisador iniciante, utilizar o meu tema, a minha temática, para tentar entender quais são as palavras que são bem empregadas a ele. Por quê, Gustavo? Porque, digamos, que eu esteja estudando sobre dor de cabeça em crianças, por exemplo. Dor de cabeça é um termo comum, mas o descritor para dor de cabeça é cefaleia. Em termos científicos, talvez seria bem empregado o termo cefaleia do que dor de cabeça. Então, se eu vejo que por dor de cabeça, aqui dentro, utilizando já uma operação aqui de pesquisa, uma técnica de pesquisa aqui, são as aspas, eu estou indicando aqui que eu quero exatamente esse termo, dor de cabeça. Gerou uma quantidade de resultados muito grande, né? 39.800 resultados. Porém, se eu utilizar cefaleia, eu encontro resultados mais voltados para o lado de campo científico, talvez, como também algo mais direcionado a uma temática, a propriamente ciência pura, né? O modelo científico da palavra. Cefaleia é um descritor para dor de cabeça, ok? Então, eu poderia também utilizar o que eu chamo de operações booleanas para expandir esses meus resultados.
dentro do Google Acadêmico, quanto também das bases de dados e dos portais, inclusive a EBSCO, que é onde a gente vai explorar, eu tenho como utilizar essas operações booleanas. O que são elas? Eu vou apresentar para vocês de uma forma mais lúdica, tá? Comparadores booleanos. Imagens. Vocês conseguem visualizar direitinho a tela do meu computador, pessoal? Deixa eu aumentar aqui, aplicar um zoom. Ó, eu tenho aqui o and, o or e o not. Todo mundo consegue ver, visualizar direito? Respondam aí por áudio. Sim. Perfeito. Aqui eu tenho algumas operações booleanas. Como é que essas operações funcionam? Visualizem elas. Eu tenho o and, o or e o not. Imaginem que, dentro dessa minha pesquisa, eu poderia colocar, por exemplo, colocar aqui transtorno de personalidade em mulheres. Eu estou fazendo uma pesquisa exploratória. Não coloquei nenhum termo, não defini nada, e acabei que deixando algo muito vago. Eu tenho uma quantidade de resultados muito grandes, né? Tenho 50 mil resultados. Para um pesquisador, isso daqui é muita coisa. Primeiro, porque eu tenho que entender de um dos pontos, a importância. Uma das coisas muito importantes é a metodologia que eu vou utilizar dentro desse trabalho. Qual a metodologia que meu professor, meu orientador, definiu? Eu vou utilizar uma revisão sistemática, uma revisão bibliométrica, eu vou utilizar a bibliometria, eu vou utilizar um tipo de revisão literária, por exemplo. Então, primeira coisa que eu tenho que entender é a importância do método científico a ser empregado. Outra coisa é o estudo dessas palavras, desses termos. E é aí que a gente vai entrar com essas técnicas da pesquisa. Transtornos de personalidade em mulheres gerou uma quantidade de resultados muito grande. Foi? Como é que esses metabuscadores, essas bases de dados e os portais funcionam? Eles vão pesquisar por termos isolados e cada termo desse, ele vai gerar uma quantidade de resultados multiplicados por inúmeras vezes, tá? Então, transtorno foi pesquisado, DI foi pesquisado, personalidade foi pesquisado, mulheres foi pesquisado. Tanto que, na maioria das vezes, se vocês perceberem aqui, ele deixa as palavras meio que em destaque, né? Ele deixou personalidade em destaque, ele deixou mulheres em destaque, e cada pesquisa dessa gerou uma quantidade, cada palavra dessa gerou uma quantidade de resultados para essa pesquisa, ok? Mas eu tenho como filtrar e direcionar isso daqui, através de quem? Os operadores booleanos. Imaginem que cada círculo desse funcione como uma palavra-chave, um termo a ser estudado, tá? Uma palavra-chave, um descritor, um termo que eu quero empregar a essa minha pesquisa. Se eu utilizar o AND, ele funciona traduzindo ao pé da letra como I. Imaginem que cada círculo, vou colocar aqui nesse azulzinho que eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem. Imaginem que cada círculo desse funcione como um termo. Eu estou estudando o transtorno. Transtorno é uma palavra-chave que eu vou utilizar. Eu posso também querer fazer uma ligação a mulheres, transtorno de personalidade entre mulheres, tá? Então, essas duas palavras-chave, esses dois termos que eu utilizei, vão ser interligados. Eles vão fazer uma interseção entre uma palavra-chave e outra. Esse AND vai ser empregado dentro das bases, dentro dos portais, por exemplo, dentro do portal da EBSCO e dentro
do Google Acadêmico em caixa alta. Por quê? Porque eu estou identificando que aquilo dali é uma operação lógica, é um operador booleano, e não uma palavra, tá? Então, vocês vão colocar lá, quando fizer a pesquisa, AND, o termo que vocês querem fazer uma interseção entre um e outro, tá? E ele vai acabar pesquisando as duas palavras dentro daquele campo de busca. Duas palavras ou mais. Como pesquisador, eu gosto de utilizar até, no máximo, 4 termos. Por quê? Porque se eu identifico, através do estudo dessas palavras, do estudo dos termos, como pesquisa exploratória, quais são os melhores termos a serem utilizados, se eu empregar muitos termos, com muitas conexões, com muitos operadores, eu acabo filtrando demais a minha pesquisa e posso zerar essa pesquisa, tá? Então é interessante que vocês vejam quais são as palavras que vocês vão utilizar e qual a conexão que vocês vão fazer entre elas, ok? Outro ponto, o OR. Como é que eu vou utilizar o OR? O OR funciona para descritores ou para palavras-chave que tenham sinônimos. Por exemplo, descritor para dor de cabeça é cefaleia. Eu posso tanto pesquisar por cefaleia quanto por dor de cabeça. E eu vou empregar o OR, tá? Por exemplo, quem é da área do direito talvez entenda. Vilipêndio quanto violação de corpo. Tem o mesmo significado. Então, eu posso utilizar tanto um quanto o outro e ele vai gerar um motor de busca maior. Ele vai conseguir buscar mais resultados para mim, certo? O not. O not é quando eu quero excluir um termo de busca. Eu estou falando sobre transtornos de personalidade, mas eu não quero falar sobre borderline, por exemplo. Eu posso colocar aqui not borderline. O que é que vai acontecer? Ele vai excluir esse termo das minhas pesquisas. Ele não vai deixar com que essa pesquisa traga resultados para mim, tá? Traga resultados relacionados ao borderline para mim, ok? Vocês conseguiram entender o emprego desses operadores? Como é que eles vão funcionar para as minhas pesquisas? Tudo ok? Pronto. Pois vamos lá. Vamos voltar para o nosso Google Acadêmico. Transtorno de personalidade, eu entendo que dentro do campo da minha área, ele pode vir como um termo ligado, né? Como assim? Vejam só. Quando eu estou fazendo essa pesquisa aqui, fiz uma pesquisa exploratória, não coloquei nenhum termo, nenhuma palavra, coloquei só um tema, joguei lá o tema e vi a quantidade de resultados que ele deu. Eu percebi que transtorno de personalidade vem ligado, né? Transtorno de personalidade, se vocês verem aqui. Eu posso fazer uma ligação entre esses termos, amarrando eles com aspas. Estou indicando aqui para esse metabuscador, para o Google Acadêmico, que é exatamente isso daqui que eu quero, tá? Exatamente esse termo que eu quero. Eu não quero nem transtorno e não quero somente personalidade. Eu quero esse termo aqui, tá? Se for um termo composto, que vocês entendam como composto. Esse termo de ligação em, eu vou tirar e aplicar uma operação booleana, que seria o AND, tá? AND mulheres. Vamos ver a quantidade de resultados. Olha só a quantidade de resultados que eu tenho agora. 4.370 resultados. Dentro do Google Acadêmico, nós temos como aplicar outros filtros dentro dessa minha pesquisa. E outro tipo de técnica que a gente pode utilizar é o período específico, o recorte temporal, que também vai ser determinado pelo meu modelo científico que vocês vão utilizar, pelas metodologias, né? Os métodos científicos. Então, eu posso vir aqui aplicar o período específico. Por exemplo, dentro da área de saúde, geralmente a gente coloca 5 anos, mas quem vai especificar isso é o próprio pesquisador. Né? Vou colocar aqui 2015 a 2020.
clicar em pesquisar. E eu já tenho uma quantidade de resultados bem menor, né? Então, aqui são algumas operações, algumas técnicas de pesquisa que vocês podem empregar dentro dos portais e principalmente também dentro da EBSCOhost, que é o que vamos ver agora. A Universidade de Fortaleza, pessoal, oferece para os nossos alunos 2 grandes portais. Um deles é a EBSCOhost, que é um portal de conteúdo multidisciplinar que permite uma pesquisa de artigos entre as bases de dados que ela contempla, com uma interface única, que é muito bacana para o pesquisador, né? Então, aqui, nós temos o nosso portal da EBSCO, com bases super conceituadas, com nível de qualificação alto, com boas fontes de pesquisa, que é algo que é muito importante a gente ficar atento, né, para quem está produzindo ciência. Fonte de informação com qualidade é muito bom. Então, a gente precisa ter essa análise também, fazer análise de qualis, das revistas, dos periódicos, fazer análise também métrica daquele artigo que a gente está vendo, qual o tipo de métrica que a gente pode aplicar. Então, isso daqui é sempre importante estar atento. Dentro do portal da EBSCO, nós temos algumas abas, no caso aqui, os assuntos, okay? Alguns assuntos pertinentes, as publicações, imagens seriam os bancos de imagens que ela vai contemplar à medida que vocês forem pesquisando. A gente tem um banco de imagens para algumas áreas e temos aqui alguns dicionários, que são os dicionários de língua inglesa. A EBSCO, ela é um portal internacional. Então, o que acontece? Consequentemente, eu tenho mais resultados em outra língua do que utilizando as palavras-chave ou termos em português. Mas isso não quer dizer que eu não vá encontrar conteúdos em português aqui. Logicamente que isso vai depender da temática que vocês vão explorar e os assuntos que vocês desejam pesquisar através dela. Na EBSCO, a forma de pesquisa, eu posso pesquisar por palavra-chave, eu posso escolher as bases de dados, tá? Então, aqui eu tenho todas essas bases, eu posso explorar por todas elas, como também eu posso selecionar. Isso daqui de seleção também vai de linear a importância dos modelos de métodos que vocês vão aplicar à pesquisa de vocês, ok? Vamos dizer que o professor escolheu, quem é da enfermagem, escolheu somente a Sinarral para fazer uma pesquisa por ela, dependendo da metodologia a ser empregada. Então, isso daqui vocês podem explorar, ver qual a base de dados que vai contemplar a área de cada um e começar a ver os termos de pesquisa por uma dessas bases. Caso eu não queira definir, eu posso vir aqui, deixar OK e pesquisar por todas elas, tá? Busca avançada. Dentro da busca avançada, eu já tenho os meus operadores booleanos. Uma outra dica que eu dou para os pesquisadores. Quando vocês estiverem fazendo a pesquisa de vocês, se for dentro de uma base de dados, dentro de um portal, busquem sempre fazer a pesquisa por a pesquisa avançada, pela busca avançada. Por quê? Porque geralmente, dentro dessa pesquisa, dessa forma de pesquisar, eu encontro os meus operadores booleanos, eu encontro alguns filtros que eu posso diretamente aplicar a essa minha pesquisa. Então, facilita na hora de vocês encontrarem os resultados e buscarem uma assertividade dentro dessa pesquisa de vocês, ok? Então, aqui, eu posso utilizar um termo, eu vou utilizar aqui um termo bem comum de pesquisa, COVID-19, and vacina, and Brasil, por exemplo. Vamos ver o que ele vai buscar para mim. Olha essa quantidade de resultados que eu tenho aqui. Eu tenho 46 resultados. Dentro desses resultados, eu poderia aplicar mais filtros, eu posso
indicar mais termos, ela permite que eu faça isso, também permite que eu busque e direcione aonde eu quero encontrar esses termos. Se eu estou indicando ou trabalhando com um autor, eu posso indicar a autoria, eu posso indicar o título desse artigo, desse documento, os termos do assunto a serem aplicados, o tipo de fonte, o resumo e até mesmo o código dos livros, né? Então, e no caso dos livros e das revistas, ok? A EBSCO, como eu falei, é um portal multidisciplinar. Então, se vocês quiserem, por exemplo, utilizar o OR e colocar descritores ou colocar palavras-chave em inglês, fiquem à vontade. Eu sempre digo que fazer pesquisa requer também um pequeno domínio em outra língua. Por quê? Porque a produção internacional, a produção por bases de dados e portais que são onde são indexadas essas revistas a nível internacional tem um conceito muito alto, né? A gente tem que entender a qualificação dessas revistas, a qualificação desses periódicos, e é interessante que a gente faça a pesquisa em outra língua, em inglês, em francês, dependendo da área. Por quê? Porque eu encontro uma quantidade de resultados bem maior, porque o nível de indexação dessas revistas internacionais é maior do que uma revista brasileira, né? Por exemplo, aqui a gente encontrou dentro desse artigo português e inglês, porque ele indexou as palavras-chave, os termos a serem utilizados como fonte de pesquisa, em inglês também. Então, eu quero que o meu artigo seja visto mundialmente, visto por diversos países, logicamente que eu vou fornecer termos para essa pesquisa com outra língua e uma língua mundialmente falada. Certo? Na EBSCO, os filtros que eu posso aplicar a essa pesquisa: limite de texto, eu tenho como pesquisar por texto completo, textos completos com tradução, textos completos em PDF. Então, aqui, se você estiver empregando algum tipo de metodologia de pesquisa, talvez você queira somente pesquisar textos completos em PDF. Então, esse portal já vai ajudar vocês a fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de filtro. Recorte temporal. Eu apliquei aqui, basicamente já está dentro de um recorte, porque eu apliquei um termo para essa pesquisa como Covid-19, então aqui ele já está bem limitado o meu recorte. Porém, vocês podem especificar o tempo de pesquisa, data de publicação para essas pesquisas, aqui no caso 2020 a 2021, como também posso arrastar essa barrinha e indicar o recorte de tempo, tá? Os tipos de documento também que ela vai buscar, se são revistas acadêmicas, se são periódicos científicos, os termos de assunto, o assunto principal, o idioma, o espaço geográfico, né? Quais são as bases de dados que ela extraiu aquele documento. Então, é importante que eu fiz a minha pesquisa exploratória aqui. Não defini a minha base de dados. Se eu tiver lá que definir, meu orientador pediu para pesquisar somente pela Medline. Eu venho aqui, seleciono Medline e os artigos, os documentos vão ser extraídos somente daquela base de dados. Ok? Caso eu queira voltar, é somente retirar. E eu volto para os resultados de toda a pesquisa, por todas as bases. Quando eu clico sobre um artigo ou sobre um título desse portal, o que acontece? Eu tenho algumas informações como autoria, fonte, tipo de publicação, o idioma que ele está escrito, né? Também tenho os termos do assunto, os termos que são utilizados pelos descritores, caso aqui a área de saúde, a indexação contribuída, o DOI desse documento, que é o identificador eletrônico. Tenho também
como visualizar esse texto completo em PDF. E, algumas vezes, um resumo detalhado. A interface da EBSCO, para quem é começa a pesquisar, vai amar. Por quê? Independente da base de dados que esse portal vai extrair esse documento, da revista onde ele vai buscar esse documento, a interface vai ser única. Então, não importa se ele pesquisou lá da Sinarral, da Medline, enfim, aonde você conseguir extrair o PDF, ele vai ter sempre essa interface. Então, já facilita na hora de você pesquisar e achar o documento. Já está aqui. Então, eu posso baixar para o meu computador, imprimir, mandar para o Drive, desde que essa parte aqui do Drive, eu preciso fazer uma inscrição dentro desse portal, onde ele vai pedir o e-mail de vocês e uma senha. Quem já tem o e-mail cadastrado no computador, no caso do meu, eu já deixo o meu e-mail ligado, né? Sincronizado. Eu venho aqui, inscreva-se, e ele vai somente perguntar se você quer continuar com o e-mail que você tem no Google. Eu vou dizer que sim. E-mail, Gustavo Lima. E vou sincronizar a minha pesquisa ao meu e-mail. Qual a vantagem disso daqui? A vantagem é que eu posso salvar esse documento no meu Drive, eu posso salvar esse documento em pastas, indicar uma pasta para esse documento. Se eu estou estudando somente engenharia, estou estudando para o meu TCC, eu posso colocar aqui, escrever essa pasta e adicionar esse documento a ela. Venho aqui na lateral, adiciono. Esse documento ficou salvo lá. Não quero, posso fazer o download de forma totalmente gratuita. Tá? Salvei para o meu computador. Uma outra vantagem, uma coisa muito bacana da EBSCOhost, é que eu tenho as minhas referências desse artigo. Então, eu tenho a formatação, formato de citação, que no caso são as referências de acordo com as normas técnicas a serem utilizadas dentro do trabalho de vocês. Eu tenho a ABNT, eu tenho a AMA, eu tenho a APA, eu tenho Chicago, Harvard e as mais diversas normas técnicas a serem aplicadas dentro dos trabalhos acadêmicos, ok? Uma coisa muito interessante e vale ressaltar é que sempre visualizem se essas normas, se essas referências estão corretas, tá? Por quê? Por muitas vezes acontece de uma atualização da norma e não haver uma atualização direta entre as referências. Então é interessante que vocês deem uma olhadinha na norma, mas que 80%, digamos assim, vai estar ok, certo? Então é só mesmo a critério de informação, para que vocês fiquem atentos se está tudo ok ou não. Beleza? Prosseguindo, voltando aqui em lista de resultados, eu tenho os resultados da minha pesquisa, todos os resultados que eu tinha anteriormente. E eu posso continuar a pesquisar. Dentro do nosso portal da EBSCO, nós temos aqui alguns idiomas, alguns ajustes de interface, onde eu posso ajustar a preferência dessa interface para leitura, de como é que eu gosto de ler, qual o formato, layout de página, tá? Uma outra coisa bem bacana é que eu posso mudar o idioma. Pelo menos aqui dentro da nossa universidade, nós temos alunos intercambistas, né? Então, caso vocês os alunos queiram mudar o idioma, eles podem mudar aqui. E também temos um canal de comunicação dentro desse portal, que é o Pergunte ao Bibliotecário, onde os alunos podem vir aqui fazer a pergunta, uma pergunta específica que eles desejam, dar alguns dados, algumas informações, como o nome e o endereço de e-mail, e a gente está aqui de prontidão para responder
essas dúvidas relacionadas à pesquisa ou até mesmo a algo específico da Biblioteca Central da Unifor, tá? Então, pessoal, ficou alguma dúvida aqui dentro do portal da EBSCO? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tudo ok? Vou sair aqui da minha conta, parar de apresentar e eu quero ouvir vocês. Eu acho que tá faltando um link Pronto. da declaração tá aqui a aparecer. O link do formulário, o Alan, que está como perfil de Biblioteca Unifor, acabou de disponibilizar para todos vocês, tá? Não tô vendo aqui. Ficou alguma dúvida? Ficou claro a forma de expor? Obrigado, Jéssica. Obrigado pela presença. A gente vai poder preencher o formulário? Você pode preencher, sim. Já pode preencher o formulário. Tá certo. Alguma dúvida, gente? Ficou tudo claro, tudo esclarecido? Alguém gostaria que o Gustavo repetisse algum ponto? Ok. Gustavo, parabéns. Foi excelente a sua apresentação, como sempre. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a sua participação e agradecer também a todos que estão aqui presentes. Muito obrigada pela participação de vocês. Amanhã é o nosso último dia e eu conto com a presença de vocês. Não esqueçam de preencher o link, tá bom? Do formulário de participação. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Queria agradecer a presença de todos e foi um prazer compartilhar todas essas informações com cada um de vocês.